E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez no final da semana e foi muito bom ter a sua companhia durante toda a semana. Estudamos junto esse assunto tão importante, né? E eu fico mais feliz ainda por saber que você toma esse vídeo e leva para outras pessoas, fazendo com que a mensagem de fé e esperança pregada aqui nesse canal chegue a mais corações. Obrigado, viu? Continue assim fazendo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscrita, se inscreva, se junte à nossa grande família de Lição Fácil, porque assim você nos abençoa. A sua inscrição fortalece o nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu gostei, caso você gostou do nosso conteúdo aqui, tá bom? Vamos aqui fazer um resumo daquilo que nós estudamos durante a semana toda. Agora, que assunto extraordinário, você não acha? Juízo, é claro. Eu preciso saber, você também precisa saber, porque é nós que seremos julgados. Qualquer detalhe, qualquer informação que a Bíblia nos traz sobre esse assunto nos diz respeito profundamente. Então nós precisamos saber. Bom, quando é que começa o juízo? Você se lembra que Daniel teve aquela visão das 2.300 tardes de manhãs, que ele não entende nada, diz a Bíblia que não havia quem entendesse. Ele achou, porque o anjo disse que os 2.300 tardes de manhã seria para o tempo determinado fim, seria para dias muito distantes, para o tempo do fim. E ele achou assim, meu pai, peraí, 2.300 anos, vai terminar no tempo do fim. O santuário seria purificado no final. Isso quer dizer que Jerusalém vai estar destruída até o final, ou seja, a condenação de Jerusalém será eterna. Aí ele entrou em parafuso, começou a orar, buscar a Deus, confessar o seu pecado, o pecado do seu povo, dizendo, nós cometemos pecados, fizemos que era mal diante de seus olhos, é justo nós sofremos a nossa penalidade, mas o Senhor Deus de misericórdia, perdoa, Senhor, olha para a sua santa cidade, que se chama pelo teu nome, e aí ele começa a interceder por Jerusalém. Diz a Bíblia que ao findar a sua oração, o anjo Gabriel lhe aparece e diz, Daniel, ao findar a sua oração, saiu a ordem e eu vim para lhes fazer entender a visão. Opa, entender a visão? Como assim? Qual a visão? O capítulo 8, a visão do carneiro, do bode, do chifre grande do carneiro, do bode, os 4 chifres que cresceram no lugar daquele grande chifre notável, o chifre pequeno que cresceu entre os 4, tudo isso foi explicado. A única parte que o anjo não explicou foi as 2.300 tardes de manhãs. E o anjo voltou, depois da oração de Daniel, e disse, vim te fazer entender a visão. Obviamente, aquela visão que ele não entendeu. E a única parte de tempo, escute bem, a única referência na profecia de tempo foi as 2.300 tardes de manhãs. E no capítulo 9 não há profecia alguma. Ele está orando, no final da oração vem a explicação. E aí traz a explicação justamente em tempo. Então é o mesmo período, 2.300 tardes de manhãs, que significa 2.300 dias. Nós vimos que se aplicarmos literalmente 2.300 dias não faz sentido algum. Não tem cumprimento nenhum de nada ali. Então eu preciso aplicar o princípio dia-ano. Nós vimos que é bíblico. Lá em Ezequiel, no capítulo 4, e em Números nós vimos esse princípio, Deus aplicando esse princípio, cada dia representando um ano. Ponto. Ok. Aí, quando começaria? Não seria interessante o anjo dizer diretamente lá nos 2.300 tardes de manhãs, quando ele deu a profecia das 2.300 tardes de manhãs, quando ia começar? Ele não deu. Mas a explicação ele deu no capítulo 9. Ele diz assim, Daniel, olha, presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Essa palavra determinada é muito significativa, porque significa cortada. Ou seja, Daniel, naqueles 2.300 anos que eu lhe falei, 70 semanas que significam 490 anos, os primeiros 490 anos diz respeito à nação judaica, para parar de fazer expiação pelo pecado, dar fim à iniquidade, enfim. Então, 2.300 é o período completo. Os primeiros 490 anos é para o seu povo, porque aí viria o Messias, o ministério de Jesus, a sua morte da sua ascensão, obviamente. Então, é determinado ao seu povo, ok? Agora, se você pegar 490 dos 2.300, sobram 1.810. Agora, o restante, Daniel, é para o mundo todo, para todos aqueles que vierem acreditar em Cristo de todas as nações.
porque todos que acreditarem em Cristo de todas as nações seriam também chamados filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa. No final desse período, o santuário seria purificado. E nós vimos o que significa a purificação do santuário. A purificação do santuário acontecia lá em Israel, que era o remover de todos os pecados que os israelitas cometiam durante todo o ano. Imagina, todo dia havia sacrifícios registrando o pecado desse povo através do sangue do cordeiro que era morto. Todo dia o santuário estava carregado de tanto pecado. No final do ano, no período litúrgico judaico, o sumo sacerdote escolhia 2 bodes, um matava, que era o bode para o Senhor, e fazia com o sangue dele expiação por toda a nação, todos os pecados, de todos os dias de todo aquele ano. Fazia expiação, muito bem. Saía do santuário, colocava a mão sobre aquele bode vivo e confessava os pecados da nação inteira e depois mandava o bode vivo, não matava o bode, hein? Isso é importante, o bode não morria, esse segundo não morria. Então ele não participa da expiação. Isso aqui é importante você entender. Ele não participava da expiação. A expiação aconteceu com o bode que morreu e derramou seu sangue, e o seu sangue foi levado para dentro do Santíssimo. Agora esse bode vivo era lançado no deserto, não morria, ficava lá vagueando. Quando o mensageiro que levava, quer dizer, o emissário, né, que levava o bode, voltava para o acampamento, depois de se purificar e entrar no arraial, havia grande alegria, grande festa. Por quê? Porque todos os pecados foram tirados do santuário e mandados para longe de Israel. O que significa isso? Significa exatamente o que Jesus fez por nós. Ele morreu, Jesus morreu, cumprindo a primeira parte da profecia das 2.300 manhãs, naquelas 490 anos. Ele morreu para fazer expiação pelo pecado. Muito bem. Agora, no final do período, o santuário é purificado. O santuário é purificado, retirando todos os pecados de todo o povo, para que esses se livrem não somente da condenação do pecado, mas também da presença do pecado, e lançando a culpa desse pecado definitiva sobre o diabo, que foi o originador desses pecados. Olha que coisa extraordinária que nós aprendemos da lição do santuário, do ritual do santuário, especialmente da última cerimônia, que é a cerimônia chamada de Yom Kippur, o dia do juízo, onde o povo devia afligir a alma, né? Confessar os pecados, fazer profunda exame de coração, confessar os pecados diante de Deus, pedir perdão, pedir para que o Senhor o purificasse. E depois, quando tudo acabava, o povo se alegrava, porque eles não tinham mais os pecados que anteriormente eles haviam cometido, porque eles foram removidos definitivamente, eles estavam felizes na presença do Senhor. Gente, que coisa extraordinária. 2.300 anos, 490 para o povo de Israel, para demarcar a vinda do Messias e a morte do Messias, certo? Sobram-se 1810. Os 490 anos terminou no ano 34 depois de Cristo, então sobrando 1810, 34 mais 1810, 1844. O dia do juízo acontecia no 10º dia do 7º mês. Então, no 10º dia do 7º mês de 1844, levando em consideração o calendário judaico, cai em 22 de outubro de 1844, quando o Senhor Jesus entra no lugar santíssimo para pôr fim ao pecado cometido pela humanidade, aqueles, obviamente, que aceitam-no como seu intercessor, o seu Senhor, o seu Salvador, aceita o pagamento dele, o sangue dele derramado para expiar o pecado, e agora ele começa a remover esses pecados, a fazer expiação por ele, a remover esses pecados definitivamente. Ou seja, o juízo acontece a partir de 1844 e nós estamos vivendo em plena época desse juízo. Mais cedo ou mais tarde, o meu nome vai ser passado lá. O seu também. Abriram-se os livros, lembra que nós estudamos nas lições anteriores? O meu nome estará em nome de Jesus. É por Jesus, estará escrito no livro da vida. E depois abrirão-se outros livros, que é o livro memorial, e ali estarão registrados os meus atos, bons e ruins. Inclusive aquele ato
onde eu aceitei a Cristo Jesus e fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquelas orações que eu fiz de arrependimento, buscando a Deus o perdão dos meus pecados, tudo isso está registrado. Aceitando a Cristo como meu substituto, o Senhor Deus, o juiz de toda a terra, olha para Jesus, vê a justiça de Cristo e aplica essa justiça ao pecador arrependido, porque aceitou a Jesus. E Ele está exatamente fazendo isso. E é tempo, meu amigo, minha amiga, de afligir a nossa alma, pedir a misericórdia de Deus para que Ele possa nos purificar. Lembre-se do texto, 1 João capítulo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. É hoje o momento, é esse o momento que nós devemos buscar a Deus em contrição de alma, afligindo a nossa alma, porque o juízo já começou. O juízo já começou. E eu e você precisamos definitivamente buscar a graça que há somente em Cristo Jesus. Esse foi o estudo da nossa semana. Deixa eu ver se a gente vai passar para a segunda mensagem. Acho que não vamos passar. Ainda estaremos na primeira mensagem, por incrível que pareça. Mas é para a gente entender que aquele anjo disse, tendo ele o Evangelho Eterno, disse: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora em que Ele vai julgar. E estamos vivendo isso desde 1844, mais de 100 anos nesse processo. No final do qual o Senhor Jesus vai tirar a roupa de sumo sacerdote para colocar as suas vestes reais, para vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para vindimar a terra, porque a colheita já está madura. Uns ele recolherá para o celeiro celestial, outros atará em feixes para o fogo, para serem queimados. Que eu e vocês sejamos no primeiro grupo, aqueles que serão levados para o celeiro celestial. Ele está vindo, meu amigo. Estando pronto eu ou não, Ele virá. Estando pronto você ou não, Ele virá, muito em breve. Mas que eu e você possamos estar na sua presença hoje, para que naquele grande dia possamos estar sorrindo. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, é só em Cristo que temos a esperança. É só pelos méritos dele, porque em nós não há mérito algum. E é em nome de Cristo que pedimos que nos perdoe, que nos purifique, que tenha misericórdia de nós. Senhor, se porventura o nosso nome estiver passando, nos ajude. Coloque sobre nós, Senhor, um manto perfeito da justiça de Cristo. Cubra-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, cumprindo a sua palavra que diz: ainda que o vosso pecado seja vermelho como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Em nome de Cristo, pelo sangue derramado, o sangue de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Espero você ansiosamente para começar mais um tema da Palavra de Deus amanhã, tá bom? Aproveite bem o seu final de semana.